Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal, o Paulo Farias, CIO na Nuvem. Eu sou o Paulo Farias e a minha missão é ajudar os empresários contábeis a otimizar seus processos, a atrair mais clientes e principalmente fazer as suas empresas crescer. Essa é a 47ª aula do ano. Normalmente eu estou aqui sempre ao vivo, às terças-feiras. Hoje, excepcionalmente, nós temos uma aula gravada pela época do ano, essa época aí de Natal, mas, em compensação, é uma aula que tenho certeza você vai gostar muito, porque é um dos assuntos aqui que os meus alunos mais me pedem para trazer, que é sobre automatização de processos. Hoje eu vou trazer aqui um estudo de caso, de um caso real, de um grande projeto que foi realizado esse ano, aqui durante o ano, com um cliente nosso aqui da consultoria. E eu convidei o gerente do departamento contábil desse cliente, que é o Evandro Tenório Contabilidade, para contar exatamente como foi esse projeto e como foi que ele automatizou o processo de cerca de 50 empresas clientes da Evandro Tenório, e que ele automatizou todo o processo do departamento contábil, causando uma economia aí da ordem de 2 a 3 recursos, como ele vai contar na entrevista. Então, daqui a pouco eu vou rolar essa entrevista, mas antes eu já queria deixar aqui alguns destaques para você acompanhar ao longo da entrevista e para você anotar. A entrevista é com o Judson Vasconcelos, gerente de departamento que conduziu esse projeto, como o gerente de departamento da Evandro Tenório Contabilidade. E o Judson ele vai nos contar exatamente como ocorreu o projeto. Agora, antes do projeto em si, deixa eu te contar como foi que tudo começou. Porque tudo começou ainda no final de 2019, quando o Evandro me ligou, né? E o Evandro ele me dizia exatamente que ele estava procurando ferramentas, estava procurando estratégias para otimizar os processos, principalmente para reduzir custos, porque ele estava vendo cada vez mais a margem da empresa contábil dele caindo, né? Com a pressão, com a crise, a pressão para não haver reajustes, a pressão pelos preços dos honorários também. Ele percebeu que ele precisava otimizar os processos, ele precisava dar uma sacudida no departamento contábil e otimizar para que ele pudesse ter margens de lucros melhores, né? E você que me acompanha, você sabe que eu sempre defendo isso também, né? Uma empresa, para crescer, ela precisa ter margem de lucro. Sem margem de lucro, a empresa não cresce. Então foi aí que tudo começou, e aí a gente começou a discutir justamente uma estratégia para que ele pudesse otimizar esses processos aí no departamento contábil. E aí foi depois... O Judson vai contar exatamente como esse projeto ocorreu. Agora, deixa eu te contar aqui alguns destaques dessa entrevista para você prestar bem atenção quando ele falar. Um dos pontos interessantes é que o Judson coloca que ele gosta muito de testar ferramentas e já tinha testado algumas ferramentas e essas ferramentas não tinham funcionado. E às vezes a ferramenta não funciona, não é porque a ferramenta não seja boa, é porque muitas vezes ela não é a ferramenta mais adequada para o cliente, né? Ele buscava justamente uma ferramenta que pudesse ajudar nesse processo de integrar a gestão financeira do cliente com o processo contábil, com o RP contábil utilizado na contabilidade, que é uma das estratégias que eu ensino para os meus alunos e eu já ensinei também aqui em alguns vídeos aqui no canal. E ele não vinha tendo sucesso. E ele explica na entrevista por que exatamente ele não vinha tendo esse sucesso, né? E o foco era principalmente com aquelas empresas que não têm um RP contábil, não usam nenhum sistema de gestão, empresas do Simples Nacional, ou empresas que até têm sistemas de gestão, mas que eles usam apenas para emitir a nota fiscal, não usam como uma ferramenta mesmo de gestão financeira. Então, ele vai contar aqui que tinha uma meta bastante arrojada de implantar cerca de 10 clientes por mês. Eles tinham uma meta de implantar cerca de 50 clientes num prazo aí de 6 meses. E
e ele procurou ter essa meta de 10 clientes por mês, que é uma meta bastante arrojada. Mas o que é que ele fez? Ele fez um planejamento. Então é muito importante isso. Não basta uma ferramenta. É importante ter um planejamento de como isso vai ser levado para o cliente, como o cliente vai ser treinado, né? Qual vai ser a estratégia para convencer o cliente. E tudo isso ele conta na entrevista, principalmente da questão dele mostrar para o cliente os benefícios, né? Outro ponto muito importante também que vocês vão ver é que ele com o Evandro definiram que não cobrariam nada dos clientes. Isso foi uma estratégia muito importante para quebrar a objeção, porque se você já tenta chegar no cliente cobrando do cliente o uso de uma ferramenta e que ele também tem que pagar por aquela ferramenta, isso já aumenta a objeção, porque naturalmente ele vai resistir mais. Então a estratégia desde o início foi fornecer uma ferramenta que o escritório contábil bancasse. E eles tinham uma crença muito grande que a ferramenta se pagaria com a economia de recursos que eles teriam. Entre os benefícios que ele cita, você vai ver durante a entrevista, está o fato deles não precisarem mais receber documentos, fazer protocolo. Então agora essas empresas, quase 50 clientes que foram implantados, eles não recebem mais documentos de nenhuma dessas empresas. Então a própria empresa digita os lançamentos ou importa e faz a guarda ela própria dos documentos. Ele disse que teve um grande ganho com isso, inclusive por evitar do cliente ter que mandar essas solicitações, ter que pedir documento, acontecido um cliente pedir uma duplicata para eles e eles ter que ir correndo atrás e muitas vezes descobria que aquela duplicata nem estava mais com eles, estava com o próprio cliente. Então esse tipo de problema acabou. Outra coisa que ele destaca é que os benefícios indiretos que aconteceram, eles tinham desde o início o objetivo, vocês vão ver, de reduzir custos. Esse era o objetivo principal. Mas acabaram tendo o benefício de que o cliente passou a enxergar mais valor no escritório, na medida em que o escritório forneceu uma ferramenta, forneceu um treinamento para eles usarem a ferramenta e a partir daí eles começaram a usar os próprios relatórios de fluxo de caixa como uma ferramenta de gestão para a empresa. E eles se tornaram dependentes da utilização daquele relatório de fluxo de caixa. Então isso foi um benefício não intencionado, mas que é muito bom, né? Porque no sentido de agregar valor, né? A gente, né, é uma das coisas que eu tenho batido com os meus alunos e com as pessoas que me seguem ao vivo, é que o empresário contábil precisa entregar mais valor, né? E quanto mais o cliente vê valor em você, mais ele vai querer continuar com você e até concordar em pagar preços maiores do que a concorrência, né? Então ele destaca esse ponto aí também. Ele fala também em um ponto da entrevista sobre a possibilidade que a estratégia deu para ele, né, inclusive como consultor, ele está fazendo esse trabalho também, dele oferecer serviços de consultoria financeira e serviços de BPO financeiro, que é algo que você também pode explorar aí no seu escritório. Então, acompanha a entrevista, acompanha esses destaques, principalmente como ele fez o planejamento e que benefícios ele teve, porque esse é realmente um caso de sucesso. Eu vejo empresas contábeis que muitas me dizem que fazem contratos de parceria com ferramentas e não conseguem implantar essas ferramentas nos clientes. Às vezes implantam, mas o cliente não utiliza, ou muitas vezes nem consegue sequer implantar e acaba desistindo precocemente de adotar uma estratégia que pode ser, sim, muito rentável para o escritório contábil. Então acompanhe agora a entrevista com o Judson Vasconcelos e depois, no final da entrevista, eu volto para dar mais uns recadinhos para você. Bom, Judson, é o seguinte, eu queria que contasse um pouquinho a experiência, né, lá com a Evandro Tenório, Contabilidade, né, e onde você fez a implantação, eu acredito que foram 44 clientes, né? A última vez que... Exato, acho que se aproximando dos 50. Isso, próximo a 50 clientes, em quanto tempo?
Vê, Paulo, primeiramente, boa tarde. Eu fui gerente por 12 anos do departamento de contabilidade da Evandro Tenório, certo? O gerente do departamento contábil. E a gente sempre teve muita dificuldade nesse processo de fazer essa importação, ou seja, vivenciar a contabilidade digital, né? Que hoje em dia é o que se mais falam por aí. E para que isso venha a acontecer, é necessário a gente contar com o apoio de algumas ferramentas. Foi aí que a gente, através do Evandro, o diretor da empresa, ele me apresentou o FAS. Eu sou uma pessoa sempre muito curiosa nesse tipo de ferramenta, onde eu vinha sempre estudando. Eu estudei a Nibo, eu estudei o Conta Azul, eu estudei a Zero Paper, e todas elas eu fui mensalista. Eu comprava os pacotes e eu ficava testando, porque eu sou um gestor contábil, então eu gostaria de sempre estar analisando todas elas e buscando em cada uma delas aquela que melhor apresentava o layout, como eu sempre te falei, que eu achava a ferramenta do Faz uma ferramenta muito enxuta, com botões muito claros e com uma simplicidade muito boa de você operar, né? E quando eu buscava sempre esse tipo de ferramenta, eu sempre buscava no intuito do usuário que está lá na empresa utilizar e não a minha pessoa, porque como a gente tem habilidade com o sistema, sabemos que todos eles, a maioria deles, trata meio que uma mesma lógica, diferenciando que alguns têm um layout mais enxuto, mais claro. Então, eu sempre procurei ferramentas que eu não procurava para mim, mas sim para uma outra pessoa, para um usuário utilizar, no qual eu sabia que essa pessoa ele não tinha costume de utilizar ferramentas como essa. Então, foi como eu sempre te falava, que quando fui apresentado o FAS pelo Evandro Tenório, eu vi e enxerguei nela a ferramenta que eu gostaria de ter como um apoio para o escritório, uma ferramenta simples, objetiva e que fazia a entrega. Então, foi aí que a gente começou o planejamento para fazer a integração daquelas empresas que não tinham um software interno e que era preciso, de alguma forma, que esse movimento pudesse entrar dentro do nosso sistema de uma forma integrada. Quando a empresa ela era muito grande, era difícil fazer a utilização do FAS, mas com o tempo que eu passei a utilizar os demais recursos do FAS, foi aí que a gente viu a grande possibilidade que o FAS também se encaixava para uma empresa de grande porte, porque a princípio o projeto era mais para capturar os dados de uma empresa do Simples Nacional, que na maioria delas eles não têm um software de gestão, eles não alimentam a informação. Pelo menos aqui na nossa região, essa cultura existe da empresa de pequeno porte apenas utilizar o software apenas para fazer a emissão da nota fiscal e ponto, mas para dizer que eles controlam o fluxo de caixa, isso praticamente não existe. Foi aí quando o Evandro me apresentou o FAS e eu vi que ele seria uma ferramenta que eu ia conseguir diminuir esse custo que existia no escritório para a gente conseguir fazer essa integração. E deu muito certo, porque, como você mesmo falou no início, que tudo depende de um bom planejamento, né? Às vezes a ferramenta ela é apenas um intermediário, mas o que vai fazer a grande diferença é como a gente se planejou para colocar esses 50 clientes num período aproximadamente aí de 6 meses. A primeira coisa que eu fiz foi selecionar os clientes, né? Então, eu fiz uma planilha na qual a gente já estava certo que ia atingir as empresas tributadas pelo Simples Nacional. A gente pegou aquelas que tinha mais carência dessa informação e aí eu fiz o planejamento. Isso começou mais ou menos no início de janeiro de 2020 e a meta que eu estimava aí era para junho, mesmo sem saber que ia acontecer pandemia e tudo mais. E o primeiro cliente que a gente colocou foi em dezembro, que foi o período que eu conheci a tua ferramenta, e foi o cliente teste. Foi um produtor rural
sei se você lembra, era um produtor rural, no qual eu só precisava apenas do livro caixa. E eu não utilizei a tua ferramenta como ela deveria ser utilizada. E sim, eu fiz a parte mais trabalhosa. Eu coloquei para o cliente digitar as entradas e a saída na sua ferramenta, mesmo sabendo que tua ferramenta tinha um recurso aí que eu acho fantástico, que é aquele de recuperar o extrato bancário e o sistema meio que já tem as regras gravadas e ele faz todo o mapeamento de todas as despesas, todas as saídas do caixa e do banco, mas só que aí a gente fez diferente. A gente fez com que o cliente, ele digitasse e não partisse pelo processo mais rápido e mais eficiente. Eu queria que ele entendesse que a ferramenta tinha que começar daquela forma, ele digitando, até para ele conhecer ela como um todo, para depois eu contar para ele os recursos que ela teria. E aí, eu fui até o cliente, a gente fez um planejamento, um plano de ação, fizemos o primeiro mês junto, onde a gente digitava todas as duplicatas e todas as despesas, e depois a parte de entrada, e aí ele começava a enxergar o saldo do caixa ficando bem alinhado. Quando o saldo do caixa estava bem alinhado, a gente fazia o processo de integração para a nossa contabilidade, onde todas as contas já estavam tudo categorizadas com o meu plano de contas, e aí eu fazia o processo de importação, que aquilo ali foi um ganho de tempo enorme, onde toda essa digitação ia partir de um colaborador nosso. Então, com o processo de integração, eu ganhei esse tempo apenas para fazer pequenos ajustes que saía fora normal, que alguns erros acontecessem, e aí a gente ia alinhando com o cliente. Quando eu vi que funcionou e eu vi a quantidade de tempo que a gente poderia ganhar, aí a gente lançou num segundo produtor rural, depois num terceiro, e daí, quando eu vi que estava funcionando muito bem, a gente partiu em janeiro, no início de janeiro, com uma meta até junho, para a gente colocar mais ou menos essa quantidade de clientes que você mencionou, que chegou, eu acho que bem aproximada aí dos 50 clientes, contando com matriz e filiais. Então, a minha meta era 10 clientes por mês. A gente fazia as visitas no escritório, na empresa. Eu procurava saber quem era a pessoa que ia ser o responsável por essa digitação. A empresa me passava e eu dava o treinamento. Eu dava o treinamento dividido em 3 etapas. A etapa de digitação, da parte das saídas. No dia seguinte, eu vinha fazer a parte da digitação das entradas. E no terceiro dia, eu vinha colher alguma dúvida que o colaborador tivesse. Daí, sanava essas dúvidas e depois eu ficava no processo de acompanhamento de forma virtual, por telefone. E aí eu ia acompanhando, ia tirando dúvida ou outra pelo telefone. Como a ferramenta, como eu sempre falei, é uma ferramenta enxuta e muito clara, eu sabia que aquilo ali seria um sucesso. Porque os botões são muito claros, ele não é aquele tipo de sistema que traz aquela imensidade de menu. Não, ele traz botões claros e enxuto, tudo que um colaborador precisa para executar o trabalho dele, né? A gente sempre tem em mente que uma ferramenta, para ela trazer o sucesso, ela tem que ser enxuta e clara. E foi isso que eu enxerguei no Faz, diferente das demais que eu assinava e tentava implantar, mas nunca conseguia. E aí em janeiro, a gente conseguiu no primeiro, e aí quando eu vi que funcionou, eu estimei uma meta por 10 clientes por mês. Só que teve pandemia, no caso eu ia em junho, era para mim estar batendo os 60. Mas devido à pandemia, meio que teve que fazer tudo isso home office. Mesmo assim, a gente chegou a 45, 46 clientes, né? Então, querendo ou não, a gente se aproximou aí do resultado e a gente vem tendo um ganho de tempo enorme com a ferramenta. Agora, Judson, me explica um pouquinho como era o processo antes de vocês implantarem o FAS, né, nesses clientes aí. Bem, antes de a gente implantar o FAS, a gente recebia a movimentação do cliente, ela vinha protocolada,
o meu colaborador tinha que checar documentos por documentos para ver se todos os documentos estavam ali, e geralmente sempre ficava pendente um documento ou outro. Então, isso me leva tempo para que meu colaborador pudesse fazer a checagem de todos esses documentos, e também a responsabilidade de manter esses documentos guardados no escritório de contabilidade, né? Querendo ou não, é uma grande responsabilidade. Eu estou ali com duplicatas com valores muito altos e está sobre a nossa responsabilidade. E depois dessa conferência, era digitado todos esses documentos no sistema de contabilidade para depois partir o processo de conciliação. Então, hoje, eu não tenho uma conferência do protocolo, porque a documentação já fica na empresa, que aí a gente percebeu um ganho de tempo, porque muitas vezes o cliente ligava para a gente atrás de uma duplicata ou outra, e a gente tinha que parar o processo para ir atrás daquela duplicata, e às vezes não encontrava a duplicata, passava uma manhã procurando e depois descobria que o escritório já tinha enviado a documentação para a empresa, então gerava todo aquele caos, tanto para o escritório de contabilidade quanto para a empresa. Depois a gente chegava à conclusão que o documento que a pessoa procurava já tinha sido enviado, a gente tinha acabado de achar o protocolo, então gerava todo esse desgaste. Hoje eu tenho a documentação automaticamente digitada pela empresa, os documentos sendo arquivados na própria empresa e minha contabilidade importada. Ele não precisa mais mandar esses documentos para vocês, né? Só Não. Isso é realmente o que a gente pode chamar de contabilidade digital. O que você precisa é da informação trafegando como informação estruturada, né? Que a gente chama assim, né? Porque essa informação ela vai ser usada para integrar com o seu sistema contábil, não é isso? Isso, exatamente. Joia. Agora, vocês conseguiram medir quanto economizou com esse processo, com essa não digitalização, essa não conferência? Dá para ter uma ideia em números de Paulo, horas? eu costumo dizer que no escritório de contabilidade mensurar é uma coisa muito difícil, mas o que eu posso te dizer é que, com certeza, para fazer a digitação de todas essas empresas, com certeza, a pessoa que era responsável, ela no mínimo teria aí uns 2 colaboradores. No mínimo umas 2 pessoas para ajudar ela nesse processo. Isso... De 2 a 3 pessoas. 2 ou 3 pessoas, o quê? A cada mês, aí ele passava um dia fazendo esse trabalho? Eu digo assim, de 2 a 3 pessoas para controlar uma carteira de clientes do Simples Nacional, que eu acho que gira em torno de uns 60 clientes, mais ou menos. Entendeu? Então, assim, para mim manter uma equipe como essa, eu teria que ter mais ou menos umas 3 pessoas fora a coordenadora do departamento. 3 lançando e 1 coordenando. Então, com um processo desse de forma importada, eu dispensaria aí umas 3 pessoas nesse processo. Ou aproveita melhor essas pessoas em outros processos de maior valor, né? Para a contabilidade. Exatamente. Para um outro tipo de regime de tributação, que trabalha com conciliação mais aprofundada, mas as empresas do Simples que têm essa carência, com certeza aí eu tive um ganho de tempo enorme. Quer dizer, numa carteira aí de aproximadamente 50 clientes, né, pode-se dizer que liberou 2 pessoas para trabalhar com outros processos. De 2 ou 3. 2 ou 3 pessoas, certo. Sim. Legal, fantástico. Agora, uma outra pergunta que para mim é importante também, né? Muitos contadores, quando a gente fala de um processo como esse, o contador fala que é muito difícil, porque o cliente não quer fazer, ele acha que não é o trabalho dele. Né? Qual é a mágica? Como é que vocês conseguiram fazer com que ele digitasse? Né? Veja, o FAS responde muito bem essa sua pergunta, porque o FAS, além de fazer a captura dos dados, ele tem uma plataforma lá, em um dos seus menus, que ele mostra a demonstração de fluxo de caixa de forma anual. Então, no meu treinamento,
eu mostrava para ele que ele ali estava alimentando um sistema que tinha como um processo de integração para que o contador pudesse fazer a apuração dos dados dele melhor e poder entregar para ele informações gerenciais. Ele precisava alimentar aquelas informações e no fluxo de caixa, eu sempre mostrava para ele a capacidade que o fluxo de caixa dele tinha de gerenciar o mês a mês das informações. Então, ele começou a ver naquele painel, eu não sei se o nome é fluxo de caixa, é um botão lá que Fluxo de caixa. Exato. Quando a gente digita toda a movimentação, o cliente ele é capaz de visualizar em um só painel toda a operação dele que vai acontecer ou que está prevista para acontecer dentro dos 12 meses. Então, por ali, ele tem condição de tomar decisões, se compra, se não compra, se o fluxo vai se apertar daqui a 3 meses. Então, ali ele tem condição de fazer o gerenciamento do fluxo de caixa dele da melhor maneira possível. Então, eu comecei a mostrar para ele valor na sua ferramenta, aonde ela ia ter um papel de integra de informações e, ao mesmo tempo, ele ia ser beneficiado com os relatórios que ele ia tomar decisão em cima daquelas posições. E também um relatório bem simples dele entender, né? Muito simples, muito enxuto e muito fácil de compreender. E não só para o contador, mas o relatório ele possibilita para qualquer gestor, qualquer administrador entender a demonstração de fluxo de caixa pela forma que o faz apresenta. Sem contar que o sistema ele permite que você crie os próprios centros de custo naquele painel ali, né? Onde eu posso desenvolver o fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento e ver o que aconteceu no meu caixa mês a mês. Legal. Inclusive, outro dia, até conversando com as pessoas, né, lá da Evandro, né, o Vitor, né, a própria aquela menina Ana, né, que trabalha lá também, trabalhou com você e trabalha lá ainda. E eles comentam, né, que alguns clientes, eles dizem que agora eles precisam do fluxo de caixa todo dia. Quer dizer, criou uma dependência do fluxo. Exatamente. Passaram a utilizar o fluxo para a gestão da própria empresa. Isso mesmo. E para quem trabalha com um processo de recorrência, né, que um escritório contábil, ele trabalha na recorrência, né, todo mês o cliente paga. A melhor coisa que existe para uma empresa que vive de recorrência é que o seu cliente dependa de alguma coisa que você forneça para ele. Né? Seja um serviço, seja uma ferramenta, né? Porque quanto maior essa dependência, mais chance tem dele ficar ali naquela relação por um longo prazo. Né? Isso. E isso é uma verdade porque eu até te mostrei, né, que tinha alguns clientes que andam me ligando para trazer mais sugestões e eles queriam aproveitar bastante aquela ferramenta que foi até uma parte do sistema que eu só mostrava no final. O cliente alimentava e depois eu mostrava para ele como era importante toda aquela digitação, que não era só o escritório de contabilidade que estava se beneficiando, que o cliente depois ele passou a fazer consulta, verificando as provisões do que ele programou para pagar, que foi o caso daquela empresa de produtor rural, que a menina me ligou, querendo muito utilizar o fluxo de caixa e estava cheio de dúvidas, porque me ligava sempre, como eu estava no processo de transição, saindo da empresa, foi aí que eu entrei em contato com você para que fosse dado um suporte lá para ela, que ela estava gostando muito daquele painel, do painel do fluxo de caixa. Certo, legal. E um outro aspecto também, que eu acho que foi interessante na estratégia que vocês fizeram lá na Evandro, é que assim, o Evandro ele percebeu que esse era um investimento que valia a pena ele fazer, e não tentar repassar isso para os clientes. Exatamente. Porque eu vejo uma dificuldade muito grande também quando os outros escritórios tentam implementar essas ferramentas que você citou, né, como o Nibo, Conta Azul, é que eles sempre tentam vender
a ideia, né, da ferramenta, mas também vender financeiramente que o cliente pague. E como o cliente é muito cedo ainda para ele enxergar esses objetivos, esses valores, né? Isso aumenta a resistência e aí diminui as chances de sucesso de uma estratégia dessa, né? O que é que você acha disso? Não, isso aí que você falou foi o que a gente planejou, no qual a ferramenta seria custeada pelo próprio escritório, até porque a gente já estava sendo beneficiado, né? O processo de integração, ele já traz uma redução de custo grande. Então, a partir daí, a gente combinou, eu e Evandro, que seria muito interessante que o custo nunca fosse passado para o cliente, porque aí o cliente ia ver que o escritório de contabilidade, além de apoiar ele na parte de decisões, de tomada de decisões, ele estava entregando uma ferramenta que era do próprio escritório de contabilidade, assim eles enxergavam isso, que era do próprio escritório, e isso trazia uma relevância para o serviço, né? Ele criou uma relevância na entrega do serviço contábil. Além dele fazer a contabilidade, de fazer a parte contábil, parte fiscal, a parte do departamento pessoal, ele ainda dava como bônus a ferramenta, que servia tanto para atender o escritório de contabilidade, como a ferramenta também entregava ao cliente uma dependência para que ele pudesse, através daquele relatório de fluxo de caixa, tomar decisão. E assim aconteceu. O cliente, de fato, ficava dependente daquele relatório. Legal. E outra coisa, para você, assim, para o seu serviço, né? Porque naturalmente o contador, né? Acho que sempre foi assim, mas agora mais do que nunca, né? O contador ele quer entregar mais valor, quer entregar mais serviços, né? E aí sempre se fala muito que uma das possibilidades do contador entregar mais valor para os seus clientes é fazer mais serviços consultivos, né? Por exemplo, como uma consultoria financeira. Uma ferramenta como essa te ajuda a você fazer uma consultoria financeira, por exemplo, num cliente seu? Com certeza, Paulo. Como você sabe, eu, no período que terminei a meta lá, em Evandro, eu hoje estou voltado para o meu negócio, que é justamente voltado para essa área de consultoria financeira, hoje que se fala muito sobre BPO financeiro, não é isso? Isso, exato. Então, sua ferramenta realmente é um espetáculo para me desenvolver um trabalho como esse, porque é muito comum hoje, ainda hoje, a gente encontrar escritórios de contabilidade que apenas entrega o chamado feijão com arroz, apenas o básico, ou seja, é uma fábrica, a gente costuma até brincar com uma frase, dizer que é uma fábrica de gerar tributos e contra-cheques. E com uma ferramenta como o Faz, me impossibilita, assim como nos treinamentos eu fui percebendo isso, que era possível, nos treinamentos, eu mostrar como era que andava a saúde financeira da empresa através daquele painel que o Faz disponibilizava, do fluxo de caixa, entre uma série de indicadores que eu posso retirar dali. A conta da despesa que mais está evoluindo, criar metas orçamentárias, criar, esse mês a gente não pode chegar com essa conta de despesas até tal valor. Então, assim, eu consegui enxergar muito valor na ferramenta por conta disso, porque ela seria uma ferramenta para mim trabalhar uma consultoria financeira, um BPO financeiro. Exatamente. Até os indicadores mais básicos, mas ao mesmo tempo que são muito pouco utilizados, como análise vertical, né, de você ver a relação entre as despesas fixas e o faturamento, a receita, né, ou uma análise horizontal de quanto as despesas cresceram em relação ao semestre anterior versus o crescimento ou decrescimento da receita, né? Isso mesmo. Legal. Joia, muito bom. E quais os próximos passos aí, Judson, então, na sua empresa aí, nos seus trabalhos de consultoria, como é que você quer evoluir agora? Bem, o meu objetivo também, além de prestar serviço de consultoria financeira para empresas de grande porte, eu também tenho a ideia de poder ajudar contadores amigos meus a indicar ferramenta tipo Faz, porque de fato, realmente o Faz é uma ferramenta espetacular para a redução de custo do departamento contábil. Planejo isso também. Legal, quer dizer, ajudar outras empresas contábeis a organizar os seus processos internos, utilizando ferramentas como essa,
para aí ganhar produtividade e aí conseguir crescer sem aumentar muito os seus custos internos, né? Exatamente. Tudo dentro do equilíbrio, né? Porque, assim, nada é fácil. Eu acredito que tudo tem suas dificuldades. Acredito também que a contabilidade digital, ela está aí no momento, mas é preciso muita cautela para não ter uma interpretação dela e ser frustrado lá na frente, né? Porque eu acredito que tudo é um equilíbrio. Então, assim, tem algumas empresas que vão se adaptar ao processo, tem outras que não, mas é preciso realmente fazer um plano de ação bem elaborado para que você consiga ter êxito na implantação. Legal, legal. E eu vejo aí uma boa demanda para esse tipo de serviço aí que você está querendo, que você está planejando implementar, né? Porque o que eu vejo é que muitos empresários contábeis, eles querem fazer, mas eles não conseguem vislumbrar como eles fazerem, porque no dia a dia já estão super sobrecarregados com as tarefas do operacional, né, principalmente os pequenos escritórios, e aí não conseguem focar para fazer um planejamento, montar uma estratégia, como você fez lá, né? Exato. E aí você pode ser esse braço aí que ajuda esses empresários, né? Exatamente. E aqui é muito carente desse tipo de informação. E uma ferramenta como o Faz, a gente sabe que tem outras no mercado, mas é como eu sempre te falei, Paulo, eu enxerguei no Faz uma simplicidade muito grande nos botões, no layout, na entrega da ferramenta, nos relatórios. Inclusive, a gente até participou do processo de sugestões, não foi no teu sistema também? A gente conseguiu implantar algumas ideias também, não foi? Lembra? Dos relatórios. Ou seja, a emergência da solicitação daqueles relatórios que eu te pedi era justamente criando uma dependência no cliente. Quando a gente solicitou aquele relatório lá em PDF e tal. Então, assim, isso aí já mostra que o cliente aceitou bem a ferramenta e ele estava necessitando de informações que ela estava entregando e ele queria algo. Então, ele tinha sede do sistema, entendeu? Tá joia. Bom, Judson, tem algo mais que você gostaria de acrescentar? Rapaz, acredito que mais ou menos isso aí mesmo. A ferramenta tem tudo para ser um sucesso e eu aproveito para parabenizar toda a sua equipe, que sempre muito disponível para nos atender. E eu só tenho a agradecer pela participação nesse período aí de implantação. Apenas isso. Eu tenho a agradecer mais ainda, porque nenhuma ferramenta ela funciona sem as pessoas, né? As pessoas aqui Isso mesmo. que colocam, ainda mais quando envolve outras pessoas, envolve cliente, né? Envolve aí, né? Exatamente. Essa interação, essa conexão é fundamental. É fundamental mesmo. E o processo de plano de ação também é necessário ele existir para que o treinamento não seja sobrecarregando, ele tem um passo a passo para o cliente ir entendendo todo o processo. Eu acredito que muitas vezes as implantações não dão certo porque o vendedor ou o representante, ele quer entregar tudo em um pequeno espaço de tempo e acaba meio que uma ferramenta que ia trazer grandes resultados, o colaborador ficar frustrado e não utilizar. Exato. Então, eu acredito que da forma que eu implantei, eu achei bastante interessante, porque foi por etapas. Praticamente em 3 dias, em mais ou menos cada dia 1h30, 2 horas, eu entregava o que tinha para entregar naquele planejamento. Quando era no 3º dia, era mais uma revisão. Legal, muito bom mesmo. Joia, fantástico. Olá pessoal, estou de volta aqui então. Espero que vocês tenham gostado da entrevista aí com o Judson Vasconcelos, tenham observado aí todos os pontos que eu chamei a atenção no início do vídeo, como foi o planejamento, como foi a dedicação dos treinamentos com os clientes. Isso é fundamental para que a sua estratégia dê certo, né? Como você vai fazer o treinamento, como você vai fazer o acompanhamento, né? E também a estratégia de se você vai cobrar, se você não vai cobrar.
E até o tipo da ferramenta é muito importante que você leve em consideração o perfil do seu cliente. Você viu que o Judson, inclusive, comentou que ele até preferiu que o cliente começasse digitando os lançamentos em vez de fazer importação do extrato, porque assim eles entenderiam melhor como funciona o processo de gestão de fluxo de caixa. Então, cada um deve ter esse entendimento do seu cliente. Para isso, é importante que você converse com o cliente, entenda exatamente qual é o perfil dele, para que proponha aí a estratégia com mais chance de ter sucesso no seu escritório. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa última aula do ano, né? No próximo ano, na próxima semana já vai ser 2021. Então eu vou deixar aqui para vocês um desejo de que vocês tenham realmente um 2021 de muito sucesso, muito sucesso. Espero que vocês aproveitem esses aprendizados para colocar em prática estratégias aí para fazer suas empresas crescerem, né? Esse é o meu grande desejo. E já aproveito aqui para lhe convidar para a nossa primeira aula de 2021. Será na próxima semana, excepcionalmente faremos na quinta-feira, e será uma aula especial. Será uma aula especial onde o assunto vai ser planejamento estratégico, para que você comece o ano fazendo o seu plano para 2021. É essencial que você faça um planejamento para 2021, que você defina suas metas, defina, antes de tudo, quais são os seus objetivos para o ano, quais são as estratégias que você vai utilizar para atingir esses objetivos. E eu vou dar uma aula de como você faz isso, exatamente o mesmo processo que eu ensino para os meus alunos, que eu uso aqui na minha empresa, para que você faça também o seu plano estratégico para 2021. E com isso você vai ver que vai aumentar muito as chances de você ter sucesso nesse ano de 2021. Independente de crise, independente de vacina, independente de qualquer outra coisa, se você fizer a sua parte, eu tenho certeza que vai ser um ano muito bom para você. Ok? Então, eu vou me despedindo por aqui, mais uma vez te desejando aí um feliz ano novo, aproveite com a sua família e na próxima semana, não se esqueça da nossa live especial na quinta-feira sobre planejamento estratégico. Grande abraço, te vejo aí no próximo ano e já com essa primeira live especial. Tchau, sucesso, boa sorte!